pessoal! O assunto que nós trataremos agora é muito atual. O retorno das instituições durante esse período de pandemia. Quanta incerteza, quanta insegurança, quanto medo. Eu levo ou não levo meu filho para a escola? Pois é, gente, muito difícil essa decisão. E é uma decisão que só cabe a vocês pais. A instituição, ela pode auxiliar, mas essa decisão só cabe a vocês. Realmente é um período muito incerto. De que forma que as instituições estão se adaptando para este momento? Bom, é falado em todos os veículos de comunicação. E eu trouxe para vocês também quais são os protocolos que as instituições devem seguir para acolher a sua criança com segurança. Primeiramente, é a questão do distanciamento social, ou seja, 1,5 metro de distância entre uma criança e outra. Alessandra, meu filho é muito pequeno, ele vai conseguir respeitar esse distanciamento? Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. No ensino fundamental, médio, isso vai acontecer. No ensino infantil, isso já é um pouco mais complicado, porque a criança ela tem a necessidade do toque. Porém, nós, enquanto instituições, estamos informadas e preparadas a tempo todo passar álcool gel nas crianças. Então, as escolas, por exemplo, Arco-Íris, nós temos álcool na porta de cada sala ao lado de fora. Dentro da sala também existe um pote de álcool em gel. Em cada lavatório foram espalhados mais lavatórios pela escola, assim como deverá ser em todas as escolas, o maior número de lavatórios com sabonete líquido, em papel descartável, interfolha. Não pode ser a toalhinha de mão, né? Aquela toalha que normalmente se usa, não deve ser usada neste período. Então, tudo descartável. Além disso, essa higiene ela vai ser feita mais constante, ou seja, muito mais vezes, e álcool em gel também. Então, mesmo que a criança lave a mão e a gente tenha ciência que água e sabão já é o suficiente para acabar com o vírus, ainda assim, pelo fato deles serem pequenininhos, a gente passa o álcool na mão deles. No refeitório foram colocados um acrílico de forma que a criança não fique próximo uma das outras, porque são aquelas mesas compridas. Acredito que a maioria das instituições também tenham se adaptado dessa maneira. Em cada banco, que normalmente se cabem 6, 8 crianças, nós estamos colocando no máximo 3, ou seja, um distanciamento bem grande. As refeições, as crianças que já são maiores, acredito que em outras instituições isso também aconteça, da criança se servir no momento da alimentação, isso também não vai acontecer. Quem vai servir a alimentação para a criança é a educadora toda paramentada, ou seja, com luva descartável, com face shield, além da máscara o tempo todo. Máscara, Alessandra, os pequenos ficam com máscara? Essa máscara vai ficar rodando no chão? Pois é, em idade infantil, ou seja, até 6 anos, o uso da máscara dentro da instituição não é obrigatório. Então fica a critério dos pais aderirem ou não o uso da máscara pela criança na escola. O que a gente indica? Mande sim a criança com a máscara, nós iremos deixar a criança com a máscara o maior tempo possível, porém leve trocas para que essa máscara seja trocada. Não leve apenas uma máscara e a criança vai ficar com aquela máscara o dia todo. Não. Se você, enquanto mamãe e papai, optou pelo uso da máscara, então leve a quantidade de trocas necessárias. Essa máscara será retirada no momento da alimentação e da higienização. Posteriormente, essa máscara será colocada. Os brinquedos comuns, tipo playground, brinquedos de uso coletivo, massinha, isso por enquanto estão restritos, ou seja, sem uso, principalmente brinquedos onde
não dá para ser feita a higienização, como a massinha, por exemplo. Uma vez manipulada a massinha, nós não temos como passar gel, passar qualquer tipo de produto para limpar essa massinha. Então, para não descartá-la, nós optamos pela não utilização. Nós estamos utilizando os brinquedos de uso individual e que possam ser higienizados pela criança. Assim como o playground, quando for liberado, o mesmo será higienizado a cada turma e a cada momento que a criança entrar ou sair de um brinquedo, será passado álcool em gel na mão. Quanto os protocolos de entrada da criança na instituição ou de qualquer pessoa dentro da instituição. Para a criança, nós aconselhamos, embora não seja obrigatório, tá? Mas nós aconselhamos a troca de calçado dentro da escola. Por que, Alessandra? A criança, por mais que você fale para ela, passe o pezinho no tapete para higienizar, ela não tem esse discernimento de passar o pezinho na solução o suficiente. Então, nós optamos pela troca de calçado. Então, mamãe, manda uma troca de calçado limpinha, higienizada. Esse calçado a criança vai utilizar na escola. No momento da saída da criança, nós trocaremos esse calçado e a criança retornará para casa com o mesmo calçado que ela veio. Será aferida a temperatura dela e também de qualquer pessoa que for adentrar a instituição, bem como a higienização dos pés. O adulto, ele já tem o discernimento de passar o pé na solução para adentrar a instituição, coisa, como eu disse anteriormente, a criança não. Uma questão importante que deve ser levada em consideração, mamães e papais. Durante este processo de pandemia, as crianças ficaram muito tempo em casa. Então a gente tem que partir do princípio que será feita para as crianças que já frequentaram a escola uma readaptação. A gente, enquanto instituição, não sabe quais foram os medos, as angústias, as inseguranças que vocês passaram dentro de casa durante este período. Então é muito interessante vocês, enquanto pais, nos passarem o máximo de informações possíveis sobre o comportamento da criança durante este período de pandemia. Porque as crianças que já frequentavam a escola, nós conhecíamos esse comportamento antes, mas e agora? Teve algum luto? Teve alguma separação? Pois é, nós enquanto instituições necessitamos saber do máximo de informações e até de alteração de comportamento da criança a fim de lidar com ela e minimizar qualquer tipo de sofrimento, de angústia, de dor que a criança possa trazer para dentro da escola. Então é muito importante esta conversa entre escola e família, assim como a escola informará vocês enquanto pais quais os comportamentos diferentes daqueles que já conhecidos pela escola a criança vem apresentando, de forma que você também vai observá-la em casa. Então, assim, essas são alguns apontamentos que eu faço para vocês durante este processo de reinserção da criança na instituição. Procure observar se a instituição onde você está levando o seu filho segue esses protocolos que são exigidos pela vigilância sanitária.